febre e alteração do hábito intestinal. Como exames de imagem, a gente vai ter o ultrassom e a tomografia. Lembrando que nos casos de diverticulite, a gente contraindica a colonoscopia, pelo risco de perfuração. Na doença diverticular, a gente pode fazer colonoscopia sem problema, mas na diverticulite já não. A gente tem como preferência a tomografia. Então, o que a gente vai ter de achado? O espessamento da parede intestinal acometida. Esse espessamento da parede intestinal vai ser bem importante, porque daqui a pouco a gente vai falar de outra coisinha ali. Então, a diverticulite acomete a parede do cólon, então vai ter o espessamento dessa parede. Junto com o espessamento dessa parede, a gente vai ter o borramento da gordura adjacente, porque é um abdômen agudo inflamatório, então a gordura que está ao redor, ela também vai ter inflamação. Pode ter uma pequena quantidade de líquido ao redor também. Então, aqui é uma figurinha do cólon sigmoide. Vai ser difícil a gente pegar algo assim, porque nessa figura a gente tem o cólon vazio, o sigmoide vazio, a gente vai conseguir ver bem. Então, a gente consegue ver as paredes e ele não está inflamado. Ele não tem um borramento da gordura ao redor, ele está bem bonitinho. Na figura do lado, a gente já consegue ver ali na parte lateral que tem um divertículo, tá? Então, na parte lateral, a gente consegue ver uma imagem hiperecogênica com uma sombra acústica posterior. Mas também tá ok, não tem grande inflamação, não tem borramento da gordura ao redor. Na foto do lado ali, a gente vê a mesma coisa. A imagem hiperdensa com sombra acústica posterior e a gordura preservada, né? Já nessa imagem, a gente vê um pouquinho diferente. Tem o sigmoide, a gente consegue ver um espessamento dessa parede e a gente consegue ver a gordura ao redor inflamada, hiperecogênica e um fecalito, né? Então, na primeira imagem, o processo inflamatório está bem agudo. Na segunda imagem, a gente já consegue ver que esse conteúdo ali dentro do divertículo está sendo drenado para a luz intestinal. E na terceira imagem, a gente já consegue ver o final desse processo inflamatório, digamos assim. A gente já consegue ver que o divertículo ali, ele tá vazio, tá? Ele já não tem mais o fecalito ali dentro, não tem mais aquela imagem com a sombra acústica. Já diminui um pouquinho da inflamação da gordura também. Então, isso no ultrassom. No caso da diverticulite, a gente tem uma classificação que se chama classificação de Hint. Ela é muito utilizada na cirurgia. A gente vai classificar ela de 0 até 4. Então, a diverticulite estágio 0 é uma diverticulite clínica mais leve, mais branda, tá? A gente vai ver só um espessamento da parede. Quase, digamos que imperceptível, tá? A gente nem vai falar dela daqui a pouco. A gente vai começar na 1A. Então, na diverticulite 1A, a gente já tem a inflamação da gordura pericólica. Então, geralmente é a que a gente consegue ver na tomografia. Então, a gente vai lá, abre a tomografia, tem aquele cólon, aquela gordura ao redor do cólon inflamada, e geralmente a gente faz o diagnóstico nessa etapa, né, com a inflamação da gordura. O estágio 1B, ele já é um pouquinho mais complicado, porque a gente começa a perceber a formação de abscesso ali ao redor do processo inflamatório, tá? Esse abscesso do 1B, ele vai ser ali localizadinho, então tem o cólon, tem a inflamação ao redor, tem o abscesso ali no local da inflamação mesmo. Então, ele é um abscesso ao redor do local de inflamação, ele é um abscesso pequeno, ele mede até 4 centímetros. Com a evolução do processo, a gente pode ver que no estágio 2, a gente pode ter abscessos maiores que 4 centímetros, ou abscessos que eles estão localizados numa região mais longe do processo inflamatório, uma região pélvica, intraabdominal, ou seja, uma região mais longe de onde começou o foco inflamatório. Esse seria o estágio 2, né? Um abscesso maior que 4 centímetros ou um abscesso à distância. E no estágio 3, a gente já vai ter uma peritonite purulenta generalizada. Um estágio um pouquinho mais grave, onde a gente vai ver uma ascite, que pode ser localizada ou generalizada, presença de pneumoperitônio ou um espessamento ali peritoneal. O estágio 4
é uma peritonite fecal, não tem tantas mudanças assim para a gente ver na tomografia, mas não é só pus, né? Já tem a questão das fezes ali dentro da cavidade. Então, aqui, o 0 a gente nem cita, a gente começa do 1A. No 1A, é ali aquele borramento daquela gordura, aquele processo inflamatório local, mas ainda não está complicado. No 1B, a gente já consegue ver ali a formação de um abscesso, mas ele é localizado, ele é perto, né, da região que está inflamada, e ele tem o tamanho menor que 4 centímetros. No 2, a gente já consegue ver um abscesso bem maior, então ele é maior que 4 centímetros, ou ele tem uma localização mais distante do sítio inflamatório intestinal. E o grau 3, ele já é uma peritonite purulenta, então a gente já vai ver ali a presença de ascite, de complicações como pneumoperitônio, né? Já é um quadro que afeta ali todo o abdômen. O grau 4 é a peritonite fecal, então também pode ter os mesmos achados do grau 3, mas já não é só pus, né? Já é uma ruptura ali com fezes dentro do abdômen também, um quadro mais grave. Então, como complicação da diverticulite, né? O abscesso, que a gente acabou de falar, então fica essa região ao redor do sigmoide ali com conteúdo mais heterogêneo. Esses abscessos não necessariamente são únicos, na verdade eles podem ser vários, eles podem começar a drenar um para dentro do outro, e a drenar também para órgãos vizinhos, tá? Eles podem drenar para órgãos como a bexiga, por exemplo, e essa é a principal complicação, na verdade, da diverticulite, que é a fístula vesical. Então, aqui a gente consegue ver no ultrassom o sigmoide com uma perda da descontinuidade, na verdade, uma fístula, né, entre o sigmoide e a bexiga com a passagem de ar, de bolhas de ar. Ao lado a mesma coisa, e aqui na tomografia a gente consegue ver essa fístula também, essa fístula do intestino para a região vesical. E por último a gente vai falar da apendagite, que ela é um pouquinho menos conhecida que as outras doenças. Então, o que é a apendagite? Então, a apendagite, ela é a inflamação de uns pedacinhos de gordura que a gente normalmente tem no colo. Então, aqui a gente tem o marco colônico, tem as tênias, e saindo dessas tênias a gente tem uns pedacinhos de gordura que é normal ter, não tem problema nenhum. Esses pedacinhos de gordura são pediculados, então pode acontecer, principalmente em mulheres ou em pessoas mais obesas que têm o acúmulo, né, uma quantidade maior dessa gordura, de torcer esse pedículo e aí acontecer a isquemia, a inflamação e a isquemia desse pedacinho de gordura. Tá? Então, acontece, quais são as causas? Tanto a torção desse pedículo, quanto também a possibilidade de ter uma trombose ali, né, um trombinho ali no local que também vai obstruir o fluxo, também vai acontecer de ter a inflamação e de ter a isquemia desse pedacinho de gordura. Dizem que dói muito, 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 e aí simula um quadro de apendicite e de diverticulite dependendo da localização. A localização dessa apendagite é principalmente, ela tem no colo inteiro, mas a inflamação, esse quadro agudo, ele vai ser principalmente no colo sigmoide, tá? Na borda antimesentérica. Então, as bordinhas mediais ali são as mesentéricas, as laterais ou posteriores ou anteriores são as antimesentéricas. Mas a principal localização é ali no cólon sigmoide e no cólon direito, simulando uma diverticulite. Quando acontece do lado direito, ela simula uma apendicite. Então, a dor abdominal é intensa, pode ter defesa e ela é bem difícil de distinguir pela clínica. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico, então? Na ultrassonografia, a gente vai ver uma massa hiperecogênica, que é a gordurinha, né? Uma massa arredondada hiperecogênica que não vai ser compressível. É um
um tofinho ali, um pouquinho de gordurinha que fica dura, hiperecogênica, não é compressível e não tem vascularização. Geralmente tem de 2 a 4 centímetros de diâmetro e ela exerce um efeito de massa local. Então ela fica juntinha, durinha e comprime as estruturas ao redor. Na tomografia, a gente vai ver também a densidade de gordura, também ela não é compressível, e ela vai ter esse sinalzinho ali, esse sinal do anel hiperatenuante, que é uma bordinha com uma densidade um pouquinho mais alta. Na verdade, ela representa o espessamento ali do peritônio visceral. Aí a gente consegue ver pela diferença de densidade. Então, a gordurinha ali no meio com o peritônio espessado ao redor. E era isso. Alguma dúvida? Tá, o take home ali, por que foi tão rápido? Bota o take home messages ali, pô. O quê? Ali, ó, take home Isso aí, messages. faz um quadrinho e manda lá no grupo. Faço. Esse é os achadinhos aí, tanto na tomografia quanto no ultrassom, de todos eles. Um resuminho da aula. Boa. Ó, esses dias aí a R1 já brilhou e viu uma diverticulite na tomografia lá, hein, ô, Nayara? Vai lá, pô. Conta teus louros aí. Ah, brilhou. O Thiago me deu uma tomografia ali, perguntou o que eu tava vendo, eu consegui localizar. É isso aí, mandou bem. Gente, as meninas estão assim, ó, nota 10. Brilhando, baita apresentação, baita mesmo. Aprendi coisas. Ah, que bom. Era a intenção. Sim, Legal. mesmo sendo um tema mais relativamente básico, mais simples, mais inicial, na verdade, né? A gente sempre tem o que revisar, né? Sempre bom. E a apendicite diploide que a gente acha ali que, tipo, não dói, que é uma besteira, gente, eu nunca tive, né? Mas eu sei que dói muito, assim, os pacientes falam que dói demais da conta, e os clínicos realmente acham que é uma diverticulite, e tu vai ver, é uma apendicite, assim. Que eu trocava um pouco, que doesse tanto, assim, tipo, falava assim, ai, será que dói? O pessoal fala que dói bastante mesmo. Eu tava lendo para montar a apresentação ali, porque na verdade eu não conhecia muito a pedangite, não tinha nem ouvido falar muito assim. E pelo que eu li ali, simula mesmo. Pela clínica, tu não consegue nem pensar em apendicite, tu pensa em diverticulite ou apendicite, assim. É porque faz irritação peritoneal, né? E faz um infartinho e irrita o peritônio, daí por isso que dói tanto. E a gente pode, assim, até os clínicos não conhecem, sabe? Mas quando vem um paciente jovem com uma dor na fossa ilíaca esquerda, tem que, assim, pensar, tipo, uma diverticulite é meio estranho. Um paciente de 30 anos, o apêndice é do lado direito, então tem que procurar, porque mesmo que não seja diverticulite, pode ser a apendicite. É aquela coisa, né? Se a gente não tem na cabeça, se a gente não sabe que existe, a gente não procura, porque Ó, tem que eu nunca vi a apendicite, mas ela deve ter me visto já. Então, fica a dica. Vou mandar para você um fotinho no coisa que eu tenho anotado aqui. Vou mandar umas reais para tu ver, Thiago. Não, né? Nos livros, no site eu já vi, mas na vida real eu nunca vi, mas, pô, duvido que em 3 anos nunca apareceu uma pra mim, né? Eu acho que dá pra ver. Tu ia ver uma Densificado, né? E achar que era diverticulite, talvez. Talvez. Talvez pode ter acontecido e ter dado uma diverticulite ao invés de uma apendicite. Faz sentido. Porque não é tão raro assim. Isso quando aparece. E aí o tratamento é bem diferente, né? Tipo, o diagnóstico ali é quase... A clínica é quase igual das três, mas aí tu vai ver a apendicite é cirúrgico, diverticulite antibiótico e a apendicite é analgésico. Tipo, é bem diferente. Show, muito bom. É isso, gente. Tchau. Tchau. Tchau.